Olá, sejam todos bem-vindos a mais um pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais e hoje a gente inicia o capítulo 9 da Lei da Igualdade. E o primeiro item desse capítulo 9 tem por título Igualdade Natural. E aí a pergunta 803, a primeira desse capítulo, diz assim: perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. A igualdade natural, então, ela já é um princípio, do princípio da criação, né? Todos somos criados da mesma forma, ignorantes do mesmo processo e tendentes à perfeição. Então, cada um de nós vai se desenvolver para tentar atingir a perfeição através da sabedoria que vai adquirindo nas múltiplas vidas. Então, ninguém é criado de maneira diferente. Isso é um princípio até muito maior do que quando a gente considera simplesmente os viventes, as pessoas que estão encarnadas aqui no planeta Terra. Se a gente voltar no tempo, bastante tempo atrás, considerava-se que os nobres, que os reis, por exemplo, tinham sangue diferente dos plebeus. Eles tinham sangue azul, né? O que nunca foi comprovado pela ciência que isso pudesse existir. Então, o direito de hereditariedade não dá a ninguém a capacidade de ser diferente do outro. Todos somos filhos igualmente de Deus. Nascemos em posições diferentes, passamos por experiências diferentes. Nós somos criados em igualdade. Então, a pergunta número 804, de desigualdade das aptidões, diz assim: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o de se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros e o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer na execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então a questão aqui é: por que existem pessoas com aptidões diferentes? E a resposta, tanto quanto normal, de acordo com o que a gente já viu nas outras questões anteriores, se somos todos criados na ignorância, mas desenvolvemos a partir do nosso livre-arbítrio e das experiências que cada um de nós fizemos. E se a criação divina acontece o tempo todo, Deus não criou o mundo em 7 dias e depois não fez mais nada, mas Ele continua o seu processo de criação, Deus continua criando, continua através do seu amor dispensado por todo o universo, fazendo com que o universo continue a seu processo de criação. Existem seres sendo criados a todos os instantes. Novas criaturas estão sendo criadas, logicamente criadas no limite da sua imperfeição, quer dizer, para começar ali a sua jornada de evolução, a sua jornada de aprimoramento. Temos cada um de nós tempos diferentes de experiência. Nenhum de nós nasceu exatamente no mesmo tempo. Por mais que a gente tente achar a data de nascimento de uma pessoa e uma outra pessoa que tenha nascido exatamente na mesma data, no mesmo horário, a gente não pode considerar que o tempo de vida espiritual é igual, já que cada um de nós tem vidas diferentes. Teve mais ou menos vidas a depender do momento da criação. Então, cada um de nós passou por experiências diferentes. Cada um de nós, mesmo que a gente considerasse a criação sendo o momento do nascimento,
as experiências humanas, aquelas que a gente tem no nosso desenvolvimento, são modificadas através do livre-arbítrio. Cada um de nós decide caminhos que vão ser tomados e escolhem experiências diferentes. Então, tudo isso dá para cada um de nós uma habilidade, uma aptidão diferente. As aptidões, a gente também já comentou sobre isso, na realidade demonstram o grau de adiantamento que aquele ser já acumulou em vidas passadas. Então, se diante de uma existência, alguns têm mais aptidão para artes, outros têm mais aptidão para engenharia, para matemática, é porque fatalmente em existências anteriores trabalharam mais sobre essas disciplinas, sobre essas questões, e por causa disso vieram para essa existência com uma certa capacidade de aprendizagem mais rápida, porque na realidade é uma rememoração. A gente vem para cá e começa a lembrar de tudo aquilo que já viveu em experiências passadas, e isso dá para cada um de nós uma vantagem diferente. Por isso que a gente encontra pessoas na nossa convivência, umas têm uma aptidão diferente das outras. E essas aptidões diferentes é que fazem, na realidade, a riqueza da experiência humana. Porque quando a gente encontra pessoas que têm aptidões diferentes das nossas, isso leva com que a gente, se para poder desempenhar bem aquilo que a gente tende a fazer, a obra que nos foi dada, a destinação que nos foi colocada, os hindus chamam isso de dharma, né? Aquilo que é o nosso propósito de vida, a maneira com que a gente deve desenvolver, a gente precisa de experiências de pessoas diferentes, a gente precisa de pessoas para complementarem a nossa experiência, porque não é possível que somente indivíduo tenha posse sobre todos os conhecimentos, porque nós estamos num mundo em desenvolvimento, somos todos imperfeitos, todos ainda em evolução. Cada um de nós acumulou experiências diferentes. Então, para concluir grandes obras, é necessário que várias pessoas se juntem, cada uma delas com aptidões diferentes, com aprendizagens diferentes, sejam dessas ou de outras existências, para que possam contribuir nessa evolução. Isso dá essa riqueza, tanto na dependência que a gente tem das outras pessoas, dos outros espíritos que convivem conosco, isso dá um grau de fraternidade e facilita o desenvolvimento do amor ao próximo, na medida em que a gente reconhece em alguém que está ao nosso lado, alguém que acumulou experiências diferentes das nossas, e quando a gente se aproxima, então a gente aprende a dar valor para aquelas experiências, para aqueles valores, mesmo que a gente não concorde em certos aspectos, que a gente não concorde em tudo, e também é natural, porque se escolhemos caminhos diferentes, temos aptidões diferentes, temos gostos diferentes também. Quando a gente aprende a se respeitar, porque é através do respeito ao próximo, à diversidade, que a gente contribui para poder atingir um fim, isso é meio que natural, um estímulo que a gente conviva com a diversidade, que a gente conviva com pessoas que têm aptidões diferentes. Então a aptidão aparece nesse sentido como sendo não uma dádiva ou um dom sendo dado para algum ser em especial ao outro, porque isso indicaria uma fragilidade na justiça divina, já que Deus não seria justo se Ele proporcionasse para algumas facilidades e para outras facilidades. Todos nascemos no mesmo nível, no mesmo desenvolvimento, imperfeitos e ignorantes, e desenvolvemos aptidões, a partir não só da nossa existência atual, mas aquela acumulada nas existências anteriores. Então, aqueles dons que a gente olha e percebe e chama atenção, porque algumas pessoas têm algumas características, algumas aptidões muito diferenciadas e que saltam aos olhos, a gente poder olhar com esse conhecimento espírita, olhar para essas pessoas com esse reconhecimento que ela deve ter feito muito esforço para adquirir essas aptidões em existências anteriores. E que faz muitas vezes algumas coisas de uma maneira tão fácil, de uma maneira tão simples, que a gente fala, nossa, por que eu não consigo fazer tão simples assim? Parece que é tão fácil para a pessoa fazer isso. É fácil porque ela tem muito exercício, ela teve muito desenvolvimento para chegar no ponto que ela está. Então ninguém ganha aptidão por uma dádiva divina, por uma escolha de Deus. São sempre pontos que foram alcançados através do esforço pessoal, do esforço de cada um. Pergunta número 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Isso é, um espírito que já esteja numa capacidade, num desenvolvimento espiritual para a convivência de um mundo superior e que venha para um mundo inferior, e a gente entende que quando ele vem para um mundo inferior, ele assim vem porque ele vem em missão,
né? Ele vem desenvolver uma certa atividade, já que aquele mundo superior onde ele vive hoje é uma aquisição do seu próprio desenvolvimento, da sabedoria que ele acumulou. Ninguém vive num mundo superior por estar desalinhado com o mundo superior. Ninguém vai ter que retroceder para um mundo inferior se não seja através de uma missão específica, de vir muitas vezes, até por caridade, para ajudar seres que estão no mundo mais inferior, para poder auxiliar no desenvolvimento, para fazer com que esse mundo pessoal, desse mundo, esses espíritos que convivem nesse mundo inferior, possam ganhar algum conhecimento, como sendo um mestre que vem para poder explicar algumas coisas, para a partir desse conhecimento desenvolver a sua capacidade e alavancar o seu próprio desenvolvimento. Então a resposta diz assim: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede, essa é a questão. Aquilo que foi adquirido pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, não é perdido. Pode ficar dormente numa determinada situação, numa determinada existência, por exemplo, já que a gente não lembra exatamente o que viveu nas vidas passadas, isso vem com uma certa capacidade, com uma certa facilidade, mas sem um conhecimento de causa. Fala assim, eu lembro que eu fui engenheiro na vida passada. Não, ninguém lembra, a não ser que seja uma característica muito especial. Mas vem uma certa facilidade, alguma certa característica que meio que denuncia esse aprendizado anterior. Então poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a que já teve, porém tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então mesmo esses espíritos que vêm em missão, o propósito daquele espírito que vem em missão é o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio crescimento. Aí a gente entende como é que um espírito de uma escala tão mais grandiosa, tão mais avançada, como Jesus, por exemplo, que tem uma evolução muito maior que a nossa, veio por escolha própria e por missão desenvolver um trabalho e assumir uma responsabilidade de encaminhamento e de evolução dos seres que estão aqui no planeta Terra, de nós. Então, espíritos que são de uma escala muito maior do que a nossa, que já poderiam estar vivendo num mundo mais superior, um mundo onde com menos problemas, menos desigualdades, onde o bem se equipara mais com o mal, e muitas vezes o bem até é muito mais pronunciado que o mal, escolhe vir para uma existência, passar por que passou Jesus, por exemplo, aqui na Terra. Qual o propósito dele sofrer tanto assim, a não ser que fosse uma missão para ele, porque ele tinha uma missão de ajudar no nosso desenvolvimento, de deixar um exemplo, né? Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, sigam o meu exemplo. Veio para cá no sentido de nos dar um exemplo, de mostrar que esse é o sentido, esse é o caminho da evolução e que a gente deveria adotar esses princípios, só aqueles trazidos por ele, se a gente quisesse desenvolver como espírito, se a gente quisesse se livrar de situações dolorosas que são inerentes ao nosso atual estágio de evolução. Então esses espíritos mais desenvolvidos vêm para cá com uma missão, porque para eles é uma missão importante, eles precisam desenvolver essa capacidade, mas também é muito importante para aqueles que recebem essa missão, como nós que estamos aqui no planeta e que utilizamos até hoje os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas metáforas, as suas histórias e tudo aquilo que ele deixou como uma maneira de conseguir alcançar um nível, um patamar de conhecimento e de sabedoria diferente. Continuando, diz assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de cada criação, quer dizer, não é a diferença de como foi criado, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles, quer dizer, o quão de evolução cada um acumulou para poder chegar no ponto que está. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei da caridade que deve os unir. É a explicação disso que a gente vem comentando, quer dizer, essa capacidade de convivência com seres, às vezes, até no nosso ponto, gradativamente e relativamente, cada um de nós acaba convivendo com espíritos menos evoluídos, alguns espíritos que ainda estão num estágio anterior ao nosso,
e alguns espíritos que já têm um estágio de evolução maior do que o nosso. Então, alguns a gente se mira e se utiliza como modelo, para que a gente possa, adotando esses modelos, direcionar o nosso desenvolvimento. Assim é com tudo aquilo que a gente aprende, né? Todos os mestres que a gente teve na vida, e aí existem mestres de várias maneiras diferentes, né? A gente tem os professores que são os professores da cadeira de escola, aqueles que nos ensinam determinadas matérias, porque já têm aquele conhecimento e nos mostram esses aspectos. Quando nós somos professores e passamos o ensinamento para outros indivíduos, aquele que está na posição de ensinar recebe uma missão, e uma missão muito importante, de passar aquilo que sabe. O que isso não significa que ele seja perfeito, que ele tenha alcançado aquela perfeição. Gradativamente e relativamente naquele aspecto sobre o qual ele está apresentando, ele está ensinando, ele é superior a nós. E então a gente vai se utilizando de mestres diferentes para poder ir avançando nessa escala, um em cada categoria, em cada disciplina diferente. Você pode ter alguém que é um muito bom professor, por exemplo, quem faz engenharia, que conheça muito bem de engenharia, o que não quer dizer que ele seja necessariamente caridoso e sábio. Vai depender de onde ele dedicou os seus esforços, de onde ele dedicou as suas experiências. Mas naquele aspecto da disciplina sobre o qual ele apresenta aquela informação, ele é mais avançado que nós. E assim a gente vai alçando, através de referências diferentes, pessoas que nos ajudam no conhecimento de uma disciplina específica, de uma maneira diferente, de enxergar as coisas de uma maneira diferente, e que a gente vai incorporando como ensinamento. Quando a gente vai ganhando esses conhecimentos e colocando para dentro de nós enriquecemos também, possamos avançar e possamos evoluir. Por isso que é tão importante a convivência com espíritos de desenvolvimento diferente. Lógico, a gente tem, dentro de um mundo de prova e expiação, uma certa graduação de espíritos que convivem. A gente não tem espíritos aqui recém-criados, que são aqueles que estão no início muito primário ainda do desenvolvimento nominal, porque eles estariam extremamente deslocados, também não auxiliariam muito no nosso desenvolvimento. Então existem espíritos que estão em mundos mais primitivos, como também a gente não tem aqui espíritos que estão muito próximos da perfeição, espíritos que são muito mais adiantados, porque também seria um deslocamento muito grande. Por isso que é um tanto quanto difícil a gente compreender que algumas filosofias acreditam que Jesus reencarnará de novo e passará a viver no nosso meio. Ele está numa tal escala de evolução que para ele, o que ele precisava fazer como meio já foi dado, a experiência que ele passou por aqui, e muitos outros que são seus discípulos estão no nosso meio, convivendo conosco e passando essas informações. Ele continua numa hierarquia, olhando para nós e organizando todos os outros espíritos que trabalham nessa escala da evolução humana. Ele é responsável por toda essa pleiade de espíritos que nos auxiliam, mas não necessariamente ele precisa estar aqui, porque ele obtém e desenvolve um trabalho muito mais importante, estando olhando muito mais de cima e organizando as coisas como acontecem, para garantir que o nosso planeta se desenvolva. Porque em qualquer lugar que ele se estabelecesse nos dias de hoje, seria um lugar que seria privilegiado, porque teria o chefe ali, e todo o resto do mundo não estaria com a presença dele. Então, olhando de muito mais de cima, espíritos mais evoluídos conseguem, através do processo da onipresença, estão presentes em todos os lugares, porque já alcançaram o nível de desenvolvimento que conseguem mentalmente estabelecer, fazer contato com toda a humanidade, com influenciar outros espíritos que nos auxiliam e que nos ajudam nesse processo de evolução. E aí a gente começa um outro tema chamado desigualdades sociais. Pergunta número 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta, não. É obra do homem e não de Deus. Por quê? Se nós seguíssemos os princípios da consciência que está dentro de nós, que são as leis divinas ou naturais, seria inconcebível que a gente tivesse tanta diferença social. Por quê? Por maiores méritos que cada um tivesse, a lei do amor e da caridade faria com que a gente reconhecesse um irmão nosso
que merece um mínimo de padrão de dignidade para viver dignamente, para ter um mínimo de possibilidade de desenvolvimento, ou seja, alimentação, moradia, possibilidade e oportunidades de estudar, de trabalhar e de se desenvolver. As desigualdades sociais que existem no globo hoje acontecem porque alguns seres se desenvolvendo mais do que outros utilizaram esse processo de desenvolvimento e o seu patamar um pouco mais elevado de conhecimento para utilizar os irmãos que estão menos desenvolvidos como ferramentas para construir a sua própria riqueza. Então não é possível, a desigualdade só existe porque o homem nesse processo de crescimento e conhecimento se utilizou dos seus irmãos menores, daqueles que são menos desenvolvidos, no sentido de angariar possibilidades e facilidades em detrimento daqueles que podem menos. Então, num mundo mais desenvolvido, as diferenças que existem, mesmo aquelas que são inerentes à capacidade de cada um de ganhar, construir, reter, administrar, que sejam diferentes de outros que ainda não têm essa capacidade, que não têm esse dom, não têm essa aptidão, faria com que esses que têm mais capacidade de reconhecimento e de administração, administrar até como esses outros irmãos menores podem obter essas capacidades, obter esse aprendizado. E não um descolamento social, onde você tem esse descolamento e seres que não têm acesso nenhum a mínimo de dignidade humana e outros que se colocam numa situação completamente afastada e que muitas vezes se afasta mais ainda porque começa a incomodar muito a convivência com seres que não têm tanta inteligência, chamada inteligência. Então isolam essas pessoas e não percebem que a riqueza que acumularam só acumularam que foi através da utilização de outros irmãos menores que não tiveram as mesmas capacidades de gerenciar e de administrar, que são utilizados com esse fim. Então, a desigualdade social é uma obra dessa evolução do homem ainda pequena, ainda muito focada no egoísmo, muito focada no seu próprio desenvolvimento e não no desenvolvimento da sociedade. E tem algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta: eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que o dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família de filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue ou mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende de posição social, porque depende da evolução de cada um. Agora, isso é um processo de desenvolvimento, fazendo sempre aquela comparação, comparando o nosso desenvolvimento espiritual, considerando todas as nossas vivências, todas as nossas reencarnações, como, por exemplo, a vida de uma criança, que é muito mais fácil de observar, porque a gente consegue olhar o horizonte, né, de cabo a rabo, né, você consegue olhar a história inteira. A criança passa no seu processo de desenvolvimento uma fase de muito egocentrista. O mundo é muito em volta de si, é muito em volta de receber do mundo. Passa depois um processo que vai ganhando um pouco mais de conhecimento, começa a encontrar os nãos, porque é muito fácil viver perto quando as coisas estão todas na mão, passa a receber os nãos e começa a encontrar dificuldades. Passa por um processo de agressividade, de luta, de se descolar dos parâmetros do ensinamento que foi dado, porque isso faz parte da experimentação, experimentar viver e tentar coisas diferentes e tentar se desligar, principalmente da origem de onde veio. Passada essa fase da adolescência, entrando na maturidade, começa a perceber que exagerou na dose e começa a ter um retorno, começa a voltar. Então começa a voltar de novo para o seio familiar, começa a reconhecer o esforço dos pais, começa a ter mais proximidade com aspectos que são naturais da maturidade, da madureza. Assim é o processo normal. Por mais que a gente advogue e diga que tem pessoas que têm 60, 70 anos e que ainda se comportam como criança de 15, isso às vezes é notório, você olha para pessoas e fala, já parece que tem 15 anos de idade, parece que não evoluiu nada, não adquiriu maturidade. São casos separados, como também tem crianças que às vezes com 10 anos de idade agem com uma tal madureza que você fala, não é possível que só tenha 10 anos de idade. Porque
que também tem já demonstrado muito claramente uma madureza muito grande. Então, fora essas diferenças, se a gente colocar na média, o normal e o natural é que a gente passe por processos de desenvolvimento para que a gente possa adquirir a sabedoria e a maturidade. Se a gente olhar a vida do espírito do mesmo princípio, fica mais fácil a gente compreender que, dado o atual estágio de desenvolvimento da humanidade, nós estamos provavelmente deixando a adolescência. Então estamos ainda muito rebeldes, muito ainda centrados no egoísmo. Esse egoísmo traz consequência, traz dores, traz complicações. Através das complicações que a gente percebe e sente, a gente modifica as nossas atitudes e começa a ter uma volta a esses princípios que são mais divinos ou naturais. Então a aproximação da religiosidade começa a acontecer já um pouco mais perto da maturidade, que começa a se perceber que tudo aquilo que a ciência trouxe e que alavancou o nosso desenvolvimento começa já a não atender mais todos os critérios. A gente começa a ter uma necessidade de encontro com essa espiritualidade. A gente começa a voltar para a religiosidade, na busca de alguma coisa que ficou faltando, na busca de alguma coisa que não funcionou direito. Com o espírito também é assim. Então, quando a gente alarga e volta para a vida do espírito, o espírito também há de se desenvolver e precisa passar pelas experiências, precisa errar bastante, precisa ter liberdade de errar, para que através da liberdade de errar e acertar, adquira o seu aprendizado, adquira a sua maturidade espiritual. Por isso os mundos também evoluem, de autoexpiação, regeneração, muito mais avançados. Por quê? São locais que são ideais de convivência, de relacionamento, no grau de evolução do espírito. Então é normal que a gente reconheça que no futuro, dado que a maioria dos espíritos tenham alcançado um certo grau de maturidade espiritual, o relacionamento se estabeleça de maneiras diferentes, porque são pessoas que são mais maduras, são espíritos que estão mais maduros, que estão procurando outros valores, já começam a tentar buscar essa questão da volta à espiritualidade, do contato com Deus, a ausência que isso faz e como é que isso nos auxilia no direcionamento das nossas forças, das nossas atividades, naquilo que a gente coloca o nosso empenho. E é normal que isso aconteça. Então está tudo, por isso que eu digo sempre, que assim, por mais que a gente possa ser adolescentes rebeldes, que muitas vezes fazem muita coisa errada, Deus está no comando sobre todas as coisas e nada está fora da posição. Porque se a gente tivesse conseguido descarrilhar o mundo, é assumir que Deus não sabe o que faz, que Deus errou a dose da mão com a gente, que Ele não sabe como administrar os seus filhos, que Ele não sabe como orientar. Isso significaria que Ele não tem toda a sabedoria que por ser Deus tem. Então a contrapartida disso é que Deus sabe exatamente tudo o que acontece, sabe do nosso posicionamento, sabe do que a gente erra, mas permite amorosamente que a gente erre e que a gente sofra as consequências, para que através de sofrendo as consequências, que modifique as nossas atitudes, para que a gente possa ser merecedor de convivência em mundos mais evoluídos. Mas é um processo, todos passaremos por ali. Então, nada está errado, mas o problema está na maneira como a gente utiliza as experiências que a gente adquire. Né? Pergunta número 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? A gente já falou um pouco sobre isso. Merecem anátema. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. E aí a consequência, ação e reação. Né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, provoca para o futuro uma colheita em cima das sementes que escolhemos. Se agimos mal numa existência, muito provavelmente receberemos o contraponto da existência seguinte. Ou seja, se fomos indiligentes naquilo que a gente deveria cuidar, se não agimos acertadamente, se fomos egoístas, se tratamos mal o nosso semelhante, a nossa família, as pessoas com quem convivemos, nossos funcionários, público em geral, a gente provavelmente passará por processos no futuro onde seremos colocados na posição daqueles que sofrem hoje. Não por uma punição, mas para que a gente possa apurar de maneira correta como é se sentir humilhado, como é se sentir desprezado, como é se sentir numa posição de inferioridade, sendo massacrado por um outro, que por ter uma posição superior, não
compreende que esse irmão menor também é tão irmão quanto ele, tão merecedor quanto ele. Por isso que essa posição, essa alternância de situações, de existências diferentes, de pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas com mais capacidade de aprendizado, de inteligência, de mais oportunidades de estudo, com menos oportunidades de estudo, esse jogo todo, essa mistura toda, proporciona para todos aqueles que passam por esses momentos oportunidade de aprendizado, por experiência. Então, não tem nada errado. O que não quer dizer, o Evangelho também deixa isso claro, né, que aquele que faz errado não sofre as consequências por fazer errado. Quando a gente errar menos, a gente terá menos problemas para frente. Quando a gente começa a escolher as sementes que plantamos hoje, é uma garantia, e através da justiça divina, que faremos colheitas melhores no futuro. Então, se sofremos hoje, sofremos por justiça por alguma razão. Quer seja para aprender o ponto pelo qual a gente está passando, quer dizer, se a gente está passando por uma humilhação, por um sofrimento, por alguém que nos agride, que nos machuca, talvez tenhamos provocado uma situação parecida passada. Como passamos? Como passar por esses momentos difíceis? Almejando um futuro melhor. Como reagir diante de situações opressoras, diante de situações que são extremamente ruins? Perceba bem, é necessário uma análise aqui que não é uma análise infantil. Não significa uma perpetuação do mal. Não significa que aquele que fez mal hoje vai sofrer mal amanhã e aquele que fez bem hoje vai fazer mal amanhã, porque aí vai compensando, aí você tem sempre alguém sofrendo e alguém sendo o sofredor. Não significa isso. Significa que as nossas escolhas vão direcionando a maneira como a gente passa por essas experiências. Não é necessário que a gente sofra o mal executado numa existência anterior, se as nossas atitudes foram atitudes que estiverem colocadas na direção do crescimento. Você pode, por exemplo, numa existência, dando um exemplo aqui, numa existência ser um opressor, alguém que oprimiu para adquirir riqueza, para adquirir poder, maltratando outros e fazer um enriquecimento e ter uma vida melhor. Na existência seguinte, na sua recapitulação, planejar e se programar, e desde que vocês tenham a capacidade para isso, porque é preciso ter capacidade, não só o desejo, mas a capacidade de fazer, vir numa situação, por exemplo, que seja uma situação menos favorecida, mas que muito rapidamente você cresça, porque você tem um conhecimento, mas cresce num sentido diferente, de trazer todas as pessoas que estão à sua volta. Eu lembro de um exemplo de uma mulher que passou num documentário que ela tinha adotado 200 crianças, só 200 crianças, né? Impensável. Ela tinha 3 filhos e adotou mais 100 e tralá, 200 e tralá. O que você imagina que uma pessoa faça isso? Fala assim, e assim, não vai dizer que a pessoa rica, não era rica não era rica. É uma pessoa batalhadora, que para poder alimentar, cuidar de 200 crianças, precisava fazer muita força e trabalhar muito, além do auxílio de toda a comunidade, de doações que recebia, para poder manter o lar com 200 crianças funcionando, educadas, alimentadas. O que leva uma pessoa a essa posição, a não ser uma situação onde, primeiro, uma missão muito grande, você precisa preparar muito, não é para qualquer um. Por outro lado, pela lei da compensação, alguma coisa que reflita no passado, uma oportunidade de ter deixado de lado, de, por exemplo, ter administrado ou usado mal, ou prejudicado, ou feito alguma coisa com crianças numa vida passada. De maneira que nessa existência, em querendo compensar o mal feito, adquiriu uma obra e fez uma obra de caridade, de crescimento, que está muito mais baseada não na correção, não no sofrimento, não de simplesmente ter sido uma criança sofrida, porque se ela fez crianças sofrerem na vida passada, ela poderia ter uma vida muito difícil, como uma criança sofrida, sofrendo na mão de outros, mas a colocou numa situação onde ela pôde, através do seu desempenho, do seu trabalho, do seu amor, da sua caridade, fazer um processo de compensação para as crianças todas que ela recebeu como filhos e que fez com que isso se desenvolvesse. Então são ferramentas diferentes que mostram que
A lei da ação e reação pode provocar para o futuro atitudes que sejam atitudes de correção, não só de sofrimento na pena de talião, passando o sofrimento pelo qual você fez os outros sofrerem, mas um processo de construção, um processo de reconstrução daquilo que você talvez tenha prejudicado numa vida anterior. Então são vários os instrumentos e a cada um, e essa é a beleza da riqueza divina, através do livre-arbítrio, essas soluções, essas maneiras diferentes de corrigir e permitir com que o ser continue avançando. Entramos num outro tópico, desigualdade das riquezas. Pergunta número 808. A desigualdade das riquezas não se originará na das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais ou menos meios de adquirir bens do que outros? E a resposta, sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes. Então, a capacidade que alguém tem de adquirir ou de acumular riqueza não está só na sua capacidade de inteligência, né? Porque se a gente coloca a inteligência como um papel de serventia, de acúmulo de crescimento social, de avanço social, a gente verificaria que os avanços são pequenos na realidade, né? Quando a gente considera o esforço que cada um de nós faz para ter uma vida digna, uma vida melhor, é natural e lógico que a gente assim o faça, a gente sabe que não dá para dar grandes saltos, não dá para virar milionário numa existência simplesmente porque você fez escolhas acertadas. Então sempre tem algum processo de utilização de mecanismos não tão válidos, não tão normais ou naturais para um acúmulo de riqueza. E aí é essa a questão. Por mais que você não conte, você não diga, ou que você, não estou dizendo aqui a utilização de meios ilícitos, mas a gente sabe que muitas vezes o próprio meio lícito, ou seja, aquilo que é permitido pela lei, não é moralmente digno ou moralmente aceito. Então, em que ponto você considera crescimento, né, sem fazer o crescimento? Porque senão você cresceria pouco. Você imagina a situação, vamos colocar uma cena típica aqui, para a gente não avançar muito. É típico de a gente ouvir, principalmente empresários pequenos, quando começam o seu negócio e tem o seu grupo de funcionários, assim, não, vamos crescer juntos. Se eu crescer, você vai crescer junto comigo. Nunca é verdade, né? Porque se o negócio dá certo, você cresce e os funcionários ficam. Ah, mas você me prometeu. Não, mas agora eu preciso contratar mais gente. Então não dá para te dar um salário maior, porque eu tenho que contratar mais gente. Então o negócio cresce e aqueles que ficaram para trás na promessa não são. Esse é um meio que é lícito, está tudo legalizado, está tudo dentro da lei, mas é imoral, sob o ponto de vista espiritual. Porque a gente considera promessas que foram feitas, desejos que até poderiam existir inicialmente, mas que não se cumpriram com o passar do tempo, porque nós caímos na tentação, né, de acúmulo de riqueza, de ter uma vida mais confortável, melhor, esquecendo muitas vezes daqueles que fazem parte desse nosso jogo. Então, se a gente fosse espíritos mais desenvolvidos, e é natural que assim seja, né? Mas se a gente fosse espíritos mais desenvolvidos, toda a comunidade em volta cresceria igualmente, e com certeza aquele crescimento seria muito pequeno, porque na medida em que a gente vai crescendo e compartilhando com os outros, a riqueza acumulada aqui, distribuída por todos, representa quase nada. Então o crescimento seria muito gradativo e pequeno, e não crescimentos explosivos. E quando você tem um crescimento explosivo de alguém que se deslancha, que se destaca muito fortemente em relação aos outros, alguém ficou perdido na história para trás. Porque se houvesse caridade, se houvesse reconhecimento, você traria todo mundo junto, então você nunca cresceria tanto assim, porque você estaria redistribuindo a riqueza com todos aqueles que fizeram parte desse processo, dessa jornada. Então é só uma reflexão básica para a gente poder entender que às vezes os meios são considerados lícitos, não são considerados morais sob o ponto de vista da espiritualidade, sob o ponto de vista das leis divinas ou naturais, se a gente considerar todos os aspectos, como por exemplo a lei da igualdade, a lei do amor e da caridade, né? Item A da pergunta 818, para a gente encerrar por hoje. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más, uma afirmação, ou seja, aquilo que você herdou, não necessariamente você fez nada de ruim para conseguir aquilo. E a resposta? Que sabes a respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça?
Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. E aí, lembrando que Jean-Jacques Rousseau, contemporâneo e fonte de estudo para Allan Kardec, dizia que, na realidade, o mecanismo da herança, né, de fazer com que os filhos herdem a riqueza adquirida pelos pais, foi um mecanismo que foi estabelecido pelos ricos e não pelos pobres. Porque os pobres não estão preocupados com isso porque não tem o que deixar. Então, os ricos estabeleceram um mecanismo civil e legal, de maneira que a riqueza que fosse acumulada durante uma existência fosse deixada para os seus filhos. E aí, há sempre a velha desculpa, né? Mas eu faço isso pensando no futuro dos meus filhos. Faço isso pensando no futuro das próximas gerações. Não, você faz isso por gosto de acúmulo de riqueza. Você até pode pensar nos teus filhos, mas o pensar nos teus filhos é um meio legítimo de acumular riquezas, muitas vezes desconsiderando os demais, utilizando de meios que não são louváveis, que não são verídicos, que não são confiáveis, não são bons, não são dignos, para poder usar uma desculpa de deixar para os seus filhos, para que eles tenham uma vida mais tranquila. E a gente sabe que muitas vezes a herança deixada muitas vezes prejudica e significa mais mal do que benefício para aqueles que herdam. Porque simplesmente se houve um benefício no desenvolvimento, no trabalho, na dureza do trabalho, na rigidez da execução, para poder acumular aquele tipo de riqueza, são princípios que não são herdados. E os herdeiros não vão utilizar aquelas mesmas capacidades, não têm os mesmos dons, as mesmas aptidões para manter e continuar gerindo aquele capital acumulado. Então, o normal seria que todos nós tivéssemos o mínimo de dignidade para viver e cada um de nós, através do seu esforço, adquirisse mais ou menos bens, ok, conseguisse mais ou menos conforto, ok, mas que não faltasse o essencial para dar dignidade humana, de oportunidades, para que todos pudessem sempre partir de um mesmo princípio, com as mesmas possibilidades. É isso, a gente fica por aqui e a gente retorna então na próxima semana com a continuação desse trecho, então, Desigualdade das Riquezas, do capítulo 9 da Lei da Igualdade, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!